Vamos lá, pessoal. Aula 14, tá? Representação atômica de Lewis, tá bom? Desculpa aí a batida, ó. Lewis representava os diferentes átomos por meio de seu símbolo e bolinhas, pingos, asteriscos, né? Que simbolizavam a quantidade de elétrons da camada de valência. Então, ó, o exemplo aqui, ó, o magnésio. O magnésio tem o número atômico 12. Se a gente fizer a distribuição eletrônica dele, ó, a camada de valência dele é essa aqui, ó. É 3s2. Como que Lewis usava para representar o magnésio? Bom, a gente vai usar bastante isso. Símbolo Mg. Como tem 2 elétrons na camada de valência, ele colocava 2 bolinhas. Aqui, ó, um carbono, que tem 6. Número atômico 6. A gente faz a distribuição eletrônica, a camada de valência do carbono é a 4, é a 2 aqui, perdão. Tá? É a camada 2 e ela tem 4 elétrons, ó. Então o carbono tem 4 bolinhas, simbolizando seus 4 elétrons da camada de valência. Aqui eu deixo uma série de exercícios para vocês fazerem, tá? Mas que eu vou fazer. Então, ó, primeiro o cálcio. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele, tá ok? E fazer a representação de Lewis dele, né? Bom, deixa eu pegar uma caneta aqui para marcar uma coisa e outra coisa. O cálcio, se a gente fizer, o símbolo dele é Ca, né? O número atômico dele é 20. Se eu fizer a distribuição eletrônica dele, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, olha, foram 18 elétrons, né? 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, 4s2. Pronto, achamos a camada de valência do nosso amigo cálcio, que é essa aqui, tá bem? Essa é a camada de valência. Quantos elétrons ela tem? 2 elétrons. Então, como que eu vou representar o cálcio? O cálcio vai ser representado pelo seu símbolo, Ca. Tá bom? E por 2 elétrons. Posso colocar os dois aqui, um de cada lado, tanto faz, tá bom, gente? Tá bem? Um exemplo de baixo, o cloro. Cloro, símbolo Cl, número atômico 17. A gente já fez isso, né? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, já foram 10 elétrons, 3s2, 12 elétrons, 3p5, 17 elétrons. Camada de valência do cloro é a 3, tá certo? E com 7 elétrons. Então, como que a gente vai representar o cloro? Pelo seu símbolo, Cl, tá bom? E 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá ok? O sódio, número atômico 11, símbolo Na. Tá bom? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Já deu os 12 elétrons, os 11 elétrons, perdão. Camada de valência A3, com 1 elétron. Como que a gente representa o sódio? Pelo seu símbolo, Na, e por uma bolinha representando o seu elétron da camada de valência. Próximo exemplo aqui, o alumínio, número atômico 13, 1s2, 2s2, 2p6, já foram 10 elétrons, são 13, né? Depois vem o 3s com 2 elétrons e o 3p com 1 para completar os 13 elétrons do alumínio. Camada de valência dele é a 3, tá certo? Com 3 eletronzinhos. Representação do alumínio, Al, com 3 eletronzinhos. Tá bom? Mais alguns exemplozinhos aqui para a gente fazer. O fósforo, símbolo P, número atômico 15, distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3.
Pronto, 15 elétrons. Camada de valência é a 3 com 5 elétrons. Representação do fósforo, o seu símbolo P e 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Próximo exemplo, enxofre. Enxofre, número atômico 16. Eu estou usando, gente, símbolos que a gente vai usar bastante, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, já foram 12, para 16 faltam 4, 3p4. Camada de valência do enxofre é a 3 com 6 elétrons. Como que nós vamos representar o enxofre? Seu símbolo é 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Próximo exemplo, o oxigênio, número atômico 8. Distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p, só faltam 4, né? 2p4. Camada de valência do oxigênio é a 2 com 6 elétrons. Então nós vamos representar o oxigênio pelo seu símbolo O e seus 6 eletronzinhos ao redor. Tá bom? Símbolos eletrônicos de Lewis. E por último aqui, o hidrogênio, número atômico 1, distribuição eletrônica 1s1. Camada de valência dele, é a única camada que ele tem, né? Como que você representar o hidrogênio? Através do seu símbolo e de um eletronzinho que ele tem, tá bem? Muito bem. A partir de agora a gente vai começar a falar da tabela periódica, tá bom? O que é a tabela periódica? A tabela periódica é uma organização feita por Moseley. Existe uma história por trás disso, tá, gente? Que não é o intuito aqui, né? E ela está representada em 7 linhas relacionadas com as camadas eletrônicas, 7 linhas que são chamadas de períodos e estão relacionadas com camadas eletrônicas. Então, por exemplo, um elemento qualquer do 5º período, feito a prata aqui, significa que ela tem 5 camadas eletrônicas, o iodo também, o xenônio também. O fósforo, por exemplo, está no 3º período, na 3ª linha, ele tem 3 camadas e assim por diante, tá? E em 18 colunas, que vai de 1 até 18, tá? Que estão relacionadas com a quantidade de elétrons na camada de valência, tá bem? E também com os subníveis. Também apresenta muitas outras características que a gente vai ver algumas delas somente, tá bom? Aqui eu desenhei uma tabela periódica e fiz algumas representações. Primeiro que eu representei os átomos que a gente mais usa, tá? A gente pode usar outros, claro que pode, mas esses são os átomos que a gente mais usa. Perceba que ela tem 7 linhas e 18 colunas, tá bom? Então, por exemplo, o sódio está na 3ª linha e na 1ª coluna. O silício está na 3ª linha e na 14ª coluna. O flúor está na 2ª linha e na 17ª coluna. Tá bem? O que acontece? Eu pintei esses aqui que estão pintados em azul. E tem mais 2 colunas aqui, 2 linhas aqui embaixo que não aparecem, porque a gente usa muito, quase nada, esses caras, né? Esses que estão pintados de azul e todos os que ficam aqui embaixo são chamados metais, tá? E esses que não estão pintados, que estão em branco, são chamados de hidrogênio ou diametais, tá bom? Fora isso, eu coloquei aqui em azul, o HG, o mercúrio e o Br, o bromo, são as 2 únicas substâncias simples no estado líquido. Esses que estão em cor de rosa, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e todos os chamados gases nobres, são todos gasosos. Todos os demais, inclusive os que eu não apresentei aqui, são sólidos à temperatura ambiente. Tá bem, gente? A tabela periódica também tem outras informações, como eu disse para vocês, embutidas, Essas 2 primeiras colunas são os elementos terminados em S. Essas 6 últimas colunas são os elementos terminados em P. Esse grupo aqui do centro são os elementos terminados em D. E esses que ficam aqui embaixo, que eu nem representei,
são os elementos que têm, vamos falar, terminação em orbitais F. A tabela periódica que você deve conhecer bem é uma ferramenta. A tabela periódica que você deve conhecer bem é uma ferramenta, tá? Nela você deve ser capaz de ver quantas camadas eletrônicas um átomo possui e o número de elétrons de sua camada de valência, seu tamanho, sua reatividade e sua capacidade de atrair elétrons quando ligados quimicamente. Isso a gente ainda vai ver. Vamos a algum exemplo. Olha, o cálcio, tá certo? Está na quarta linha, significa que tem 4 camadas, e a quarta camada é a de valência. Está no grupo 2, significa que tem 2 elétrons de camada de valência. Tá bem? Então a gente vai representar o cálcio pelo seu símbolo e pelos 2 eletronzinhos, a representação de Lewis, tá ok? Vamos ver outros exemplos aqui, ó. O flúor, tá? Se a gente for procurar o flúor, ó, vou colocar uma tabela periódica aqui para vocês, tá certo? O flúor está aqui, ó. Tá? Ele está na segunda linha da tabela periódica e na 17ª família, também chamada de 7A. Tá bom? Então, ó, o flúor tem 2 camadas eletrônicas, porque ele está na segunda linha, e está no grupo 17, significa que tem 7 elétrons da camada de valência. Como que a gente vai representar o flúor? Pelo seu símbolo e pelos 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou procurar o oxigênio, ó. O oxigênio está aqui, ó. Também segunda linha, no grupo 16. Então vamos lá. O oxigênio, segunda linha, ou seja, tem 2 camadas eletrônicas, tá? E está no grupo 16. O que significa isso? Que tem 6 elétrons na camada de valência. Tá vendo? A gente nem precisa fazer distribuição eletrônica para ver isso aí. Se a gente souber olhar direitinho a tabela periódica. Tá bom? Tá aí o oxigênio com seus 6 elétrons. O nitrogênio. O nitrogênio está aqui do lado do oxigênio, também na segunda linha, no grupo 5A ou 15. Também segunda linha. E no grupo 15. Tá bom? Então significa que ele tem 2 camadas eletrônicas, tem 5 elétrons na camada de valência. Como que a gente vai representar o nitrogênio? Seu símbolo e os 5 eletronzinhos. Tá bom? O carbono do lado do nitrogênio, aqui, ó. Tá bem? Também está na segunda linha. E está no grupo. Qual grupo? Carbono, ó, grupo 14 ou 4A. Ele tem 2 camadas eletrônicas também. E tem 4 elétrons na camada de valência. Chamado assim, tá bom? Então o carbono tem 1, 2, 3, 4. Vou pegar o sódio. O sódio já está aqui do outro lado da tabela periódica, aqui, ó, o Na, tá bom? Perceba que está na terceira linha, 1, 2, 3, está na primeira coluna, grupo 1, tá? Então está na terceira linha, significa isso, que ele tem 3 camadas eletrônicas e está no grupo 1, significa isso, que tem 1 elétron na camada de valência. Então o sódio vai ser representado por seu símbolo e por 1 eletronzinho apenas, tá bem? Aqui nós temos mais 3 exemplos, o alumínio, o cloro e o potássio. Vou deixar de exercício aí para vocês fazerem e a gente começa aqui na próxima aula, tá bem?